Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar estudando geometria analítica e hoje nós vamos aprender sobre a equação segmentária da reta. Imagine uma reta que não passa pela origem. Nós temos aqui uma reta que ela toca o eixo x no ponto A e toca o eixo y no ponto B. Aqui nós imaginamos outro tipo de equação, uma outra reta também tocando o eixo y e o eixo x, certo? Aqui a gente escolhe, por exemplo, pode ser qualquer letra. Nesse caso aqui, ó, nós escolhemos a letra A, onde é o ponto que toca o eixo X, e a letra B, o ponto que toca o eixo Y. E, correspondentemente, o X, como o ponto A está no X, logo este A vai estar abaixo do X, ou seja, X vai estar diretamente proporcional. E B também do mesmo jeito. B está diretamente, Y está diretamente proporcional a B, certo? A forma da equação segmentária é esta: x sobre p mais y sobre q igual a 1, ou x sobre a mais y sobre b igual a 1. Tem que ser nesse modelo, não importa se é a ou b, se é p ou q, certo? Não importa a letra, de acordo com a questão. Nós temos também esse tipo de, mais um tipo de reta, de equação segmentária. Ela também passa no eixo Y e no eixo X, nunca passando pelo ponto zero, ou seja, a origem. Continuando, aqui como a gente já viu, né, uma reta que passa pelo o eixo X no ponto P e o eixo Y no ponto Q. Consideremos uma reta R que intercepta os eixos cartesianos x e y nos pontos Q de abscissa 0 e ordenada Q e o ponto P de abscissa P e ordenada 0, como vemos aqui no gráfico, certo? Ambos distintos. A equação da reta é adquirida através do determinante. Nós temos aqui o seguinte determinante. Como já vimos em aulas passadas, o determinante é formado por x e y, 1. Aí nós temos aqui os pontos, né? Q e o ponto P, no caso. Que é a abscissa do ponto Q é 0. E a ordenada, Q. E aí a gente completa com o número 1. A abscissa do ponto P é P. E a ordenada, 0. E aí a gente completa com o número 1. Como é que a gente vai fazer para descobrir esse determinante? Nós vamos multiplicar as diagonais de 3 em 3 elementos e subtrair. Vamos multiplicar a diagonal principal e subtrair o valor da diagonal secundária. Ó, x vezes q vezes 1 dá qx. Y vezes 1 vezes p dá py. 1 vezes 0 dá 0, não precisa colocar. Agora a diagonal secundária, p vezes q vezes 1 menos pq. 0 vezes y vezes 1 dá 0. X vezes 0 vezes 1 dá 0. Então vai ficar x, aliás, q que multiplica x, mais p que multiplica y, menos p que multiplica q, igual a 0. Esta ainda não é a forma segmentária. Para que seja segmentária, nós temos que isolar o x e o y. É o que nós vamos fazer. Nós vamos transferir o menos p negativo para o outro membro. Vai ficar assim: q que multiplica x, mais p que multiplica y, igual a p sobre q. Na forma segmentária, este valor aqui tem que ser igual a 1. Para que ele seja igual a 1, o que a gente faz? A gente vai dividir pelo mesmo valor. Nós vamos dividir todos os membros por pq. Quando a gente divide tudo por pq, vai ficar assim, ó: q sobre x dividido por pq. O q vai cancelar com o q, vai ficar x sobre p. Quando a gente dividir py dividido por pq, nós vamos cancelar o p com o p, vai ficar y sobre q. E quando a gente dividir pq por pq, vai ser igual a 1. E assim, nós conseguimos encontrar a forma segmentária da reta, ok? Isso aqui é um ponto genérico. Agora, nós vamos resolver um pequeno exemplo. Agora nós vamos resolver este exemplo. Dados os pontos A de abscissa 3 e ordenada 10, e B de abscissa menos 6 e ordenada menos 5, determine a equação segmentária da reta AB. O que significa abscissa ordenada?
A abscissa é onde o ponto toca o eixo X e a ordenada é onde o ponto toca o eixo Y. Ok? Solução. Primeiro vamos calcular o determinante e igualar a zero. Vamos lá. Aqui nós temos o determinante. Nós vamos colocar x e y e 1. Nós vamos colocar primeiro as coordenadas do ponto A, que vai ser 3 e 10. A gente completa com 1. Depois as coordenadas do ponto B, menos 6, menos 5. Completa com 1. Nós vamos multiplicar os resultados da diagonal principal menos os resultados da diagonal secundária. X vezes 10 vezes 1, 10x. Y vezes 1 vezes menos 6, menos 6y. 1 vezes 3 vezes menos 5 dá menos 15, ok? Agora nós vamos subtrair, ó, menos, e vamos multiplicar os valores da diagonal secundária. 1 vezes 10 vezes menos 6 dá menos 60, aqui está. Menos 5 vezes 1 vezes x, menos 5x. 1 vezes 3 vezes y, mais 3y. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a distributiva. Vamos pegar o menos vezes o menos vezes o outro menos e o menos vezes o mais. Menos vezes menos 60, a gente vai encontrar mais 60. Menos vezes menos 5x, a gente vai encontrar mais 5x. Menos vezes mais 3y, a gente vai encontrar menos 3y. Agora nós vamos organizar tudo que é x e tudo que é y, vamos colocar lado a lado. 10x, como tínhamos aqui, mais 5x, que é o resultado, menos 6y, que já tínhamos aqui, menos 3y, mais 60 e o menos 15, ok? 10x mais 5x dá 15x. Menos 6y com menos 3y, como os sinais são iguais, permanece o sinal, certo? A gente vai só somar. 6 mais 3, 9. Com o sinal de menos, menos 9. 60 menos 15 conserva o sinal do maior, porque aqui são sinais diferentes, mais e menos. Então a gente conserva o sinal do maior. O maior é 60, então vai ficar positivo. 60 menos 15, 45. Aqui nós encontramos a equação geral da reta. E nós queremos a equação segmentária, certo? Para que seja segmentária, nós vamos ter que isolar x e y. Tudo que não for x e y vai para o outro membro. Como é que a gente vai fazer? É bem simples. Através desta equação, conseguiremos chegar à equação segmentária. Para isso, basta isolar o x e o y na igualdade. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar 15x menos 9y mais 45 igual a zero. Como esse 45 está positivo, para que ele se torne zero, a gente vai subtrair o mesmo valor, 45. Então vai ficar 15x menos 9y mais 45 menos 45. Como eu fiz no membro da esquerda, eu tenho que fazer também no membro da direita, a mesma coisa. Se eu subtrair menos 45, eu vou subtrair menos 45 do outro lado. 45 menos 45 aqui dá zero. 0 menos 45 vai ficar menos 45, ok? Então vai ficar 15x menos 9y igual a menos 45. Ainda não terminou, por quê? A equação segmentária, o resultado da igualdade tem que ser igual a 1. Para que ele seja igual a 1, eu vou ter que dividir tudo por 45. Certo? Nós vamos dividir tanto o membro da esquerda quanto o membro da direita. Se a gente dividir 15x por 45 e 9y por 45 e menos 45 por 45, a gente vai ficar com o seguinte resultado. 15 por 45. Como é que a gente faz? 45 dividido por 15 dá 3, certo? Se eu dividir tudo por 15, 15 por 15 dá 1, 45 por 15 dá 3. Então vai ficar 1 sobre 3, ou seja, 1 que multiplica x sobre 3, ou seja, x sobre 3. 45 dá para dividir por 9. Se eu dividir 9 por 9 dá 1, 45 por 9 dá 5, certo? Vai ficar 1 sobre 5, ou seja, 1 que multiplica y, vai ficar y sobre 5, sinal negativo. 45 por 45 dá 1, permanece o sinal, vai ficar menos 1. Ainda não está correta essa resposta, porque aqui não pode ser o valor negativo, certo? Tem que ser igual a 1. Então a gente vai multiplicar tudo por menos 1. Multiplicando por menos 1, nós temos que, vamos trocar o sinal, né? Está positivo, vai ficar negativo. Está negativo, vai ficar positivo. Aqui, x sobre 3, 3 está positivo. Se a gente multiplicar por menos 1, vai ficar menos 3. Menos y sobre 5. Está negativo, vai ficar positivo, vai ficar mais y sobre 5.
igual a menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Pronto, nós chegamos ao resultado. A equação segmentária da reta que passa pelos pontos A e B é x sobre menos 3 mais y sobre 5 igual a 1. Vamos resolver mais um exemplo. Obter a equação segmentária da reta que intercepta os pontos, aliás, os eixos x e y nos pontos P, abscissa 5 de ordenada 0, e Q, abscissa 0 de ordenada 2. Aqui é fácil, pessoal. Como nós só temos praticamente uma coordenada, como nós só temos, por exemplo, aqui no ponto P nós só temos a abscissa, certo? E aqui no ponto Q nós só temos a ordenada. É bem simples. A gente pega a fórmula da equação segmentária, certo? Onde tem o P, nós vamos colocar a abscissa. E onde tem o Q, nós vamos colocar a ordenada. E isso vale para quando o P, que tem a abscissa positiva ou negativa, e tem uma ordenada 0, e o ponto Q, quando tem uma ordenada 0 e uma abscissa positiva ou negativa. Nós podemos substituir. A resposta vai ser bem simples. Aqui nós temos o gráfico, para visualizar melhor. Nós temos a reta, certo? Aqui eu coloquei as setas para explicar melhor a vocês. A abscissa do ponto P, a ordenada do ponto P, a abscissa do ponto Q e a ordenada do ponto Q. Aqui o ponto Q, 0 e 2, e o ponto P, 5 e 0. Logo, a equação segmentária é x sobre 5, ponto P, a abscissa é 5, y sobre 2, o ponto Q, a ordenada é 2, igual a 1. Está respondido o exemplo. Vamos para o terceiro e último exemplo de hoje. Obter a equação segmentária da reta a partir da seguinte equação geral. Nós temos aqui a equação geral 5x mais 2y menos 10 igual a 0. O menos 10 ele está atrapalhando. Se a gente quiser descobrir a equação segmentária, nós temos que igualar a 0. E se a gente vai tirar esse valor menos 10, como é que a gente faz? A gente tem que somar mais 10. Se a gente vai somar mais 10 neste membro da esquerda, vamos somar mais 10 também no membro da direita. Para que isso, professor? É porque nós vamos isolar o x e o y para poder encontrar a equação segmentária da reta, ok? É isso que nós vamos fazer. Ó, nós temos aqui a equação geral da reta. Para quem assistiu às últimas aulas, a gente sabe que a equação geral da reta é ax mais by mais c igual a 0. E nós vamos transformá-la em x sobre p mais y sobre q igual a 1. Bem simples. Não tem muita dificuldade. Vamos isolar o x e o y, vai ficar assim. 5x mais 2y menos 10 mais 10 igual a 0 mais 10. Se eu coloco mais 10 do lado esquerdo, eu vou colocar também do lado direito. Menos 10 com mais 10, ou seja, 10 menos 10, 0. 0 mais 10, continua o 10, certo? E aqui vai continuar 5x mais 2y. Ou seja, 5x mais 2y igual a 10. Agora, o resultado não pode ser 10, tem que ser igual a 1. Como aqui é 10, a gente vai dividir pelo mesmo valor, 10 dividido por 10. Se a gente vai dividir por 10 aqui do lado direito, vamos dividir também por 10 no lado esquerdo. Então, vai ficar da seguinte maneira. 5x dividido por 10 mais 2y dividido por 10 igual a 10 dividido por 10. Quanto é 10 dividido por 10? É 1. 5 por 10, a gente cancela assim, ó. 5 dividido por 5 e 10 dividido por 5, certo? Porque, ó, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5, 2. 2 por 10, a gente vai dividir 2 por 2, dá 1, 10 por 2, 5. Logo, a gente descobriu a equação segmentária da reta. Ok, pessoal? É bem simples, não tem muita dificuldade. E eu espero que vocês tenham acompanhado e tenham aprendido. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.